Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que visa pesquisar e esclarecer questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Todos os anos, milhares de testemunhas de Jeová são expulsas das diversas congregações da religião espalhadas pelo mundo. A essa ação de expulsão é dado o nome de desassociação. Qual a justificativa dada pela religião para promover esta medida radical de expulsão do membro? Dois fatores devem ocorrer para que haja a desassociação de uma testemunha de Jeová. Primeiro, o cristão batizado comete um pecado grave. Segundo, ele não se arrepende do que fez. Na prática, funciona do seguinte modo: o membro peca e leva o caso aos anciãos para que eles decidam o que fazer com ele. Ou alguém fica sabendo do pecado e leva o caso aos anciãos para que se tomem providências. É feita uma reunião dos anciãos com o pecador para avaliar as circunstâncias em que foi cometido o pecado, e se for constatado que o pecador cometeu o pecado deliberadamente, sem demonstrar arrependimento, o membro é informado que será desligado da congregação por um tempo, para que possa readequar sua vida e voltar a fazer parte novamente da religião, caso queira. Nesse meio tempo, ele pode frequentar as reuniões livremente. Se precisar, terá assistência pessoal da parte dos anciãos, caso necessite de alguma ajuda. Mas não será cumprimentado nem terá nenhuma relação social com os outros membros da congregação, incluindo seus familiares, caso estes pertençam à religião. A não ser que morem na mesma casa em que conviverão sem conversar sobre assuntos religiosos. Resumindo, é isso que acontece com alguém que é desassociado de uma congregação das Testemunhas de Jeová. De acordo com o entendimento das Testemunhas de Jeová, o afastamento ou expulsão se faz necessário para não manchar o nome da instituição que busca promover os interesses de Deus, assim como para manter a pureza da congregação perante os de fora, e também para ajudar o pecador a refletir sobre o pecado cometido, levando o mesmo ao arrependimento. Uma base bíblica usada para tal repreensão está contida no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 13, que diz: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Paulo emitiu esta ordem àquela congregação. Ordem essa que serviria de padrão para os cristãos, pois foi registrada na Bíblia para nossa instrução. Pois havia naquela congregação, de acordo com o versículo 1 do mesmo capítulo 5 de 1 Coríntios, um homem que mantinha relações com a esposa de seu pai com a conivência da congregação. Por isso que no versículo 5 ele incentiva que tal homem seja entregue a Satanás, ou que seja expulso para o mundo do qual Satanás é governante, deixando de ser identificado com o povo de Deus. E Paulo ainda acrescenta no versículo 6 que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo queria dizer figurativamente que uma atitude dessas, se aceita pela congregação, pode levar outros a não encarar com a devida seriedade os rígidos preceitos estabelecidos por Cristo e seu Pai, aos que quisessem seguir seus passos, e logo se sentiriam no direito de pecar também, o que levaria à degradação moral da congregação, assim como daria motivo para os de fora criticar a congregação de Cristo como impura e hipócrita. É esse exemplo seguido pelas cristãs testemunhas de Jeová. Assim como incentivado pelo apóstolo Paulo, elas, por assim dizer, removem do seu meio a pessoa má, rompendo qualquer convívio social, evitando até mesmo falar com tal pessoa. Muitos acreditam que essa é uma atitude extremada, mas é necessário avaliar de maneira realista o porquê tal atitude é tomada. Quando uma pessoa resolve se converter e se torna uma testemunha de Jeová, ela recebe uma robusta instrução sobre o que é certo e errado do ponto de vista de Deus por meio da Bíblia. E quando se batiza, demonstra publicamente que aceita dedicar sua vida ao Deus Altíssimo
e que a partir daquele momento em diante, sua vida girará em torno de seu compromisso de fazer a vontade de Deus. Uma das coisas que Deus espera daqueles que se dedicam a Ele está descrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos do 14 ao 16, que reza: Como filhos obedientes, parem de se amoldar aos desejos que tinham antes na sua ignorância, mas assim como o santo que os chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Parafraseando Levítico 11:45, Pedro demonstrou por suas palavras que Jeová espera a santidade daqueles que buscam servi-lo. É claro que Jeová não espera a perfeição da nossa parte. Ele sabe que somos pecadores que irão impreterivelmente deslizar em algum momento. Logo, o que ele espera é que os que fazem parte do seu povo se esforcem ao máximo para fazer sua vontade. Jesus não disse que ser cristão nesse mundo seria uma tarefa fácil. Tanto que em Marcos 8,34 ele alerta que quem quiser ser seu seguidor traria para si também algum tipo de sofrimento, pois, como ele diz no texto, esse deveria apanhar sua estaca de tortura e segui-lo. De fato, viver em um mundo regido pelo inimigo de Deus, cheio de tentações e perseguições, deveria acarretar aflições aos seguidores de Cristo que pretendem fazer a vontade de Deus. Pedro corrobora isso em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, quando nos diz: Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade de seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui Pedro alega que todos os cristãos devem manter uma atitude firme contra Satanás, a quem ele chama no versículo 8 como um leão que ruge procurando a quem devorar. E no versículo 9, ele mostra que as perseguições do diabo causam sofrimento na inteira fraternidade de irmãos. Hoje em dia não é diferente. Aqueles que se dedicam em seguir a Cristo para fazer a vontade de seu Pai também têm de se esforçar para fugir das armadilhas do diabo. Embora não estejam sós, pois contam com a companhia dos irmãos, de Jesus e de Jeová para se manter puros e não manchar o nome que levam e defendem, que é o nome do Deus Altíssimo. 1 Coríntios 10,13 nos diz que Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar, mas que junto com a tentação Ele providencia a saída para que possamos suportar a tentação. Tito 2,12 nos diz que Deus nos treina para rejeitarmos a impiedade e os desejos mundanos e para vivermos com bom senso, justiça e devoção a Deus no meio desse mundo. De modo que não existe desculpa para pecarmos, a não ser que nos coloquemos em uma posição a qual não consigamos mais suportar. Aí a misericórdia de Jeová deve refletir na decisão dos anciãos que são treinados para avaliar as circunstâncias e os efeitos que o pecado podem ter causado ao pecador e à congregação. Do contrário, o pecador impenitente deve responder por suas ações perante Deus, ao qual prometeu servir, mas que deliberadamente traiu ao cometer um pecado grave. Os pecados graves estão alistados por toda a Bíblia. Envolvem imoralidade sexual, roubo, extorsão, bebedeira e suas consequências, fraudes e demais pecados segundo os quais Deus odeia. Portanto, é justo que alguém que cometa tais pecados, manchando o nome de Jeová e trazendo a desaprovação de Deus sobre si, seja expulso da congregação. Pois segundo Hebreus 10, 26 a 29, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados. Mas há uma expectativa terrível de julgamento e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Qualquer homem que tenha desconsiderado a lei de Moisés morre sem compaixão, com base no testemunho de 2 ou 3. O que acham? Não merecerá uma punição muito maior a pessoa que tiver pisado o Filho de Deus e que tiver considerado de pouco valor o sangue do pacto com que foi santificado e que tiver insultado e desprezado o espírito de bondade merecida? O versículo 31 complementa: Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivente. Gálatas 6,7 é bem claro ao dizer que de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear,
isso também colherá. Portanto, não podemos esperar que a misericórdia de Jeová e o sangue do sacrifício de seu Filho venham a cobrir todas as nossas falhas, ainda mais se estas forem cometidas deliberadamente, de caso pensado, como se diz. Assim, segundo a Bíblia, é mais do que justo remover a pessoa má do meio do povo de Jeová. Jeová espera seriedade da parte daqueles que dizem o amar, e ele dará uma recompensa aos que assim o fizerem, conforme Hebreus 11:6. Mas, ainda se tratando da pessoa desassociada, essa poderá se arrepender e ser aceita novamente na congregação, caso ela mostre arrependimento e volte atrás no seu proceder, passando a levar novamente uma vida dedicada e pura do ponto de vista de Jeová. Pois como nos diz 2 Pedro 3,9, Jeová é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Jeová não é um Deus mau, antes ele é um Pai amoroso que sabe o que é melhor para seus filhos. Dessa forma, ele os treina para se demonstrarem capazes de receber a maravilhosa bênção da vida eterna, onde desfrutarão de uma vida plena e satisfatória, sendo que, vez por outra, ele exerce algum tipo de disciplina para que os que o amam possam se reenquadrar no seu propósito e possam continuar a se candidatar às bênçãos que nos oferece. Portanto, façamos o máximo para agradá-lo, ainda quando há tempo, pois somente quem perseverar até o fim será salvo, conforme nos revela a Bíblia. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Queremos dizer que, caso queira se aprofundar mais no assunto desassociação, pode acessar os links abaixo no comentário fixado. Queremos pedir também que deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e que emita seu comentário para dizer o que achou do mesmo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Queremos que, se possível, possa se inscrever em nosso canal e que possa divulgar nosso canal em suas redes sociais para que possamos ter um maior alcance. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor particular na hora e local em que desejar, totalmente gratuito, sem nem mesmo precisar desembolsar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, então é só acessar ao primeiro link do comentário fixado e preencher o formulário na página para a qual você for direcionado. Dessa forma, alguém irá te contatar para combinar seu estudo. Segue abaixo também nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco. Obrigado e até o próximo vídeo.